Maravilhoso dia para você que está aí no nosso canal. Obrigado, Deus abençoe e continue abençoando a sua vida. Quero falar sobre Números 16, falar sobre liderança, chamado ou rebelião. A opção, a escolha é de cada indivíduo, de cada pessoa, né? Corá, Datã e Abirão e mais 250 líderes foram questionar ou reivindicar com Moisés. Três coisas eles foram questionar. Primeiro, que eles eram levitas, eles não tinham parte na terra, também em outros textos dá para entender que eles queriam também a divisão da terra. Ele queria que a tribo dele também tivesse direito nas terras, mas Deus falou que não. Deus falou que os levitas, e eles foram um dos primeiros, comeria aquilo que fosse entregue na mão do templo, aquilo que fosse entregue para o sacerdote. Então os três argumentos que eles levaram diante de Moisés foi o seguinte: Moisés e Arão, vocês não são melhores do que os outros israelitas. Segundo, todos em Israel foram escolhidos. Terceiro, Israel não devia obedecer a Moisés e a Arão. Corã usou as duas acusações verdadeiras, né, essas duas que eu li agora, mas errou na terceira. Nem todos foram escolhidos para liderar. A gente sabe disso, porque nem todos conseguem, nem podem, nem vão liderar nada nessa vida. Vão ser liderados mesmo. Só aqueles que Deus escolhe, Deus assim o capacita e Deus assim o abençoa para estar liderando, né? Então ele errou nessa terceira, mas ele errou de propósito, ele errou dizendo o seguinte, ele queria, o que que ele queria trazer? Ele estava dizendo, eu tenho tanto direito quanto Moisés. Ele queria era liderar no lugar de Moisés, ele queria tomar o lugar de Moisés, ele queria tomar a vaga de Moisés, ele queria estar na frente do povo israelita. Outro erro também que eu vejo, né? Esse erro lhes custou o quê? Custou tanto a vida dele quanto a vida daqueles que o apoiavam também, de não querer obedecer, de não querer seguir regras, normas e prática que todo lugar tem, né? A história dele nessa manhã aqui, eu meditando nela, marquei aqui no meu papelzinho, a história dele me fornece alertas para a minha vida, me fornece alertas para a minha casa, para o meu ministério. Quais são esses alertas? Primeiro, não permita que a cobiça pelo bem alheio o deixe descontente com o que você possui. Não permita, nem olhe para o que o outro tem ou o que o outro está fazendo e olhe para você e faça descontente o seu trabalho ou não faça o seu trabalho querendo fazer o que o outro faz. Segundo alerta, não tente aumentar a sua autoestima atacando a da outra pessoa. Ele atacou Moisés. Ele falou de Moisés, ele acusou Moisés. Ele quis dizer que Moisés não era o único apto ali para liderar aquele povo. Terceiro, não utilize parte da palavra de Deus para dar suporte aos seus interesses, ao invés que ele molde os seus desejos. Então deixe a palavra de Deus moldar o seu desejo. Não use ela, ou uma parte dela, ou pegue textos isolados para trazer aquilo que te interessa, para trazer aquilo que quer que você faça bem para você e faça mal para os outros, não importa que faça mal para os outros. Quarto, não espere encontrar satisfação em poder ou em cargos. Deus pode querer usá-lo na posição em que você se encontra agora, nesse momento. Então pensa sobre isso, pensa sobre esse alerta que a palavra de Deus traz aqui através da vida desses três homens, Corã, Datã e Abirão, esses três homens que se levantaram contra a vida de Moisés. Quinto, não valorizou a posição que Deus o colocou, como levita que ele era, né? Ele queria o sacerdócio. Sabe o que aconteceu? Ficou sem nada, não restou nada para ele, perdeu tudo aquilo que Deus tinha dado na mão dele para ele fazer e teria que fazer muito bem feito. Foi um dos primeiros a fazer e foi um dos primeiros também a morrer. Sexto, esqueceu que a sua luta era contra alguém mais poderoso do que Moisés. Ele estava lutando contra Deus, ele estava lutando contra a obra de Deus. Ele estava querendo passar por cima daquilo que Deus escolheu para que o outro fosse. Então, o que acontece com o texto? A Bíblia diz que a terra se abriu e os engoliu, ele e toda a sua casa. Cabe reflexão aqui para a gente refletir sobre isso. Deus assim o engoliu. Por quê? Porque ele estava exercendo o ministério de maneira errada.
da forma errada, e ele estava fazendo com o ministério dele aquilo que não era para ele fazer, era para o outro fazer. O sacerdócio era do outro. Deus escolheu Arão, Deus não escolheu ele para ser sacerdote. Então ele estava querendo fazer aquilo que era do outro fazer, mas não era que o outro estava deixando por fazer. Ele queria tomar a frente, ele queria tomar tudo aquilo que o outro tinha. Ele era invejoso, ele queria aquilo que o outro tinha. Ele não queria esperar o tempo de Deus, ele queria tomar aquilo que o outro tinha. E nessa nossa realidade, nesse nosso mundo, nós vivemos e enxergamos isso e estamos toda hora próxima, estamos toda hora do lado de pessoas assim que querem ter o que você tem, querem tomar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus constituiu para você. São pessoas que estão em todos os meios, invejosas, maliciosas, doentes de si mesmo, não tem Deus e às vezes dizem que tem Deus, mas eu não sei que Deus é esse, que só ela vê que só faz na vida do outro, não faz na vida dela. Então a terra os engoliu. Então nos dias atuais que nós vivemos também, no meio eclesiástico, a terra tem engolido muita gente. A terra tem tirado muita gente que se diz pastor, pastora, bispo, apóstolo do nosso meio, até cristãos mesmo, sem ter títulos. Deus tem engolido, tem tirado da frente, tem levantado uma outra geração. E se essa geração não fizer aquilo que Deus quer, não fizer da maneira certa que Deus quer, infelizmente, cabe a qualquer um de nós. Vai ser engolido mesmo, vai embora, Deus não vai permitir. Então Deus está cobrando nessas últimas horas da igreja postura dos seus líderes, postura de quem é aquele que também está sendo liderado. Então, eu li isso aqui para você. Agora vou também falar os deveres que o sacerdote Arão tinha, né? Os sacerdotes continuam tendo os deveres do sacerdote, do profeta, do que ministra a palavra de Deus, que Deus assim o chamou para ministrar. Os deveres do sacerdote hoje continuam sendo os mesmos. Guardar a tenda, guardar o santuário, guardar o altar, quer dizer, guardar a palavra, ministrar a palavra, guardar das heresias, se guardar das más conversações, dos maus costumes dentro da nossa mente, no nosso coração. Então Deus hoje ele pede para a gente continuar guardando essa palavra, né? Guardar essa palavra no coração para a gente não pecar contra o Senhor. Então, quando o texto fala sobre isso, lá no capítulo 16, a seguir, ele vai falar também que Deus, ele escolheu Arão e Deus tinha dado a Arão. O que Deus tinha dado a Arão? A unção. Ele diz assim, a unção eu dei a ti e por causa dela que te persegue, não terás terra. Então Deus estava dizendo para Arão que Arão não ia ter parte com terra, não ia ter parte com herança, não ia ter parte com nada, mas Deus tinha dado a unção. A unção que Deus deu para Arão é diferente do que Deus deu para o outro, então era de Arão. Então essas pessoas também eram atraídas pela unção. Infelizmente, a unção atrai coisas boas e coisas ruins na vida das pessoas, né? Então, esse era os deveres, né? Que Arão deveria guardar a palavra, atendo o coração, a vida, o sacrifício pelas pessoas, levar o que as pessoas precisam a Deus, para que Deus manifestasse para eles ali, eles levassem para as pessoas o que Deus estava falando, né? Então, como todos os deveres também têm os seus direitos, o direito de Arão, ele será o primeiro a comer o melhor azeite, o melhor grão, o melhor mosto, os melhores frutos, tudo que nascer terás a primícia, Arão, vai chegar nas suas mãos, vai direto para as suas mãos, tudo, o que for primeiro, a melhor oferta, tudo do gado, dos animais, tudo que nascer, Arão, vai para tuas mãos. Deus estava dizendo, a minha herança é tua, Arão. É eu que ministro no seu coração, na sua vida, nos dias atuais, estou trazendo para os nossos contextos. É eu que ministro na sua vida, na sua casa, na sua família, e você transmite aquilo que eu tenho colocado no seu coração. E quando eu coloco no seu coração para você transmitir, para você ministrar essa palavra, não se preocupa com as demais coisas, porque serão acrescentadas. Eu, Deus, te sustento. E ele diz assim, e comereis em todos os lugares, e vós e a vossa casa. Então é promessa para mim, é promessa para minha casa, é promessa para minha família. Porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Mais uma vez ele traz a ideia de congregação, de igreja. Ele traz a ideia que aqueles que ministram serão alimentados pelo Senhor. Aqueles que ministram terão a herança do Senhor. Aqueles que ministram, de maneira nenhuma Deus vai desamparar. Então não sei o que é que você faz da vida aí do outro lado da telinha.
Se você é um ministro de Deus, fique em paz, fique tranquilo, porque Deus te sustenta. Se você não é, continue na brecha, continue louvando, continue adorando, continue exaltando, não queira nada de ninguém, só queira a unção de Deus. Peça a Ele graça, porque Ele vai dar, Ele é poderoso para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família. Deus é fiel. E não se preocupe com os inimigos, não. Não se preocupe com quem se levanta contra você, contra a sua casa, porque em breve, é palavra de Deus, serão engolidos por Deus. Deus abençoe sua vida. Segue a gente no nosso canal. Luciano Conferencista Mundial é o do Facebook, Luciano Pastor é do Instagram, e aqui está o nosso canal aí no YouTube para você copiar esse vídeo, compartilhar e se inscrever na nossa página. Deus abençoe e um bom dia para você.